Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal Tati Terracini. Para você que está novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe o conteúdo se você gostar. Aqui a gente trata muito de conteúdos de bem-estar, espiritualidade, tá? Eu sou a Tati Terracini, terapeuta integrativa, médium sensitiva, sou reikiana há muitos anos. Que mais? Faço terapia de cura quântica, escrevi o livro Caminhos de Luz, leio cartas do baralho cigano como um dom também aí de nascença, mas por intuição, muitas coisas que eu trabalho. E eu tô com essa nova proposta aqui no meu canal do YouTube, respondendo então perguntas dos meus inscritos, das pessoas que me seguem também lá no meu Instagram, @raiozen, perguntando sobre assuntos de espiritualidade, né? Uma coisa é a gente trazer os assuntos que a gente acha legal, pertinente, e a outra coisa é o pessoal trazendo para a gente, né, o que eles têm dúvida. E isso é muito bacana, né? Porque às vezes a gente acha que não tem essa dúvida, né? Que tá tudo certo, e não. São dúvidas pertinentes, são dúvidas muito bacanas. E hoje eu quero trazer mais duas propostas aqui de perguntas de pessoas que me seguem e estão inscritas também. E elas me mandaram duas perguntas então, né? Cada uma mandou uma pergunta. Vamos começar então pela primeira pergunta. Veio da Thelma de São Paulo. Gratidão, Thelma, você é uma querida. A Thelma perguntou como se dá o processo de comunicação da espiritualidade conosco. E aí eu vou resumir também, porque é uma resposta muito complexa, né? Aliás, tudo da espiritualidade é tudo muito complexo. Não é uma resposta única, tem vários tipos de resposta que eu posso dar sobre esse tema, né, da comunicação da espiritualidade conosco. Então vamos começar, né? Vou responder essa pergunta então por partes. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou trazer essa comunicação sob o ponto de vista da mediunidade. Por quê? Porque os médiuns, eles têm esse canal mais aberto entre a espiritualidade e o plano terreno, né? Por isso que eles têm esse nome, médium, porque eles mediam, tá? Então, tem três tipos de médium em particular que fazem essa comunicação de um modo mais ostensivo, né? Trazendo então essas comunicações aqui para o plano terreno. O primeiro médium que eu vou falar é o médium audiente, tá? Então ele tem essa audição que não é a audição física normal, é a audição espiritual. Então ele ouve espíritos desencarnados, né? Podendo transmitir essas mensagens ou não, mas ele ouve essas mensagens. E então eles podem trazer essas mensagens para o plano terreno, que podem ser para si mesmo, ou pode ser para um aviso para uma outra pessoa. Então esses são os médiums audientes. Existem também os médiums falantes. Como é que isso ocorre? O espírito desencarnado, ele usa as cordas vocais do médium encarnado, tá? E aí, então, através das cordas vocais, né, do ato de fala do médium falante, ele vai transmitir essa mensagem do espírito desencarnado aqui para o plano terreno, tá? Isso pode acontecer de uma forma de um médium mesmo mais ostensivo, um médium falante, ou pode ocorrer também em situações de outros tipos de médium, que não tem exatamente essa especialidade, mas podem ser usados também para transmitir alguma mensagem. Isso, por exemplo, já aconteceu comigo, de uma pessoa me fazer uma pergunta aqui, uma pessoa que eu conheço me fazer uma pergunta, eu ter respondido para ela, mas a resposta até surpreendeu, porque carregava muita sabedoria, tá? E eu, assim, eu respondi, mas depois que eu respondi, nem eu mesma me lembrei do que eu respondi. Então foi uma coisa meio que inconsciente, né? Então usaram as minhas cordas vocais para estar transmitindo uma resposta, tá? Para uma pergunta que foi feita. Aí eu dei uma resposta e eu mesma não me lembro da resposta, o que é bem surpreendente. Então existe também esse meio de comunicação, através de médium falante.
Existe também o médium escrevente, né? O que faz psicografias, né? Então ele entra num estágio, num estado mais ausente, né? Ele entra num estado mais zen, mais alfa aí. E aí ele vai recebendo essas mensagens, que podem ser até por ser um médium audiente, ou então ele recebe por mensagem mesmo mais telepaticamente falando, tá? E aí ele vai psicografar, ele vai escrever essas mensagens. É também um meio de comunicação da espiritualidade conosco. Aí vocês podem estar me perguntando, é só médium que consegue entender essas mensagens da espiritualidade? Não, tá? Embora todos nós possamos abrir essa capacidade de mediunidade, os médiuns, né, que têm essa capacidade mais ostensiva, seja porque nasceram médiuns, ou seja porque trabalharam nessa mediunidade, abrindo essa mediunidade, trabalhando essa mediunidade, eles vão trazer isso de uma maneira mais rápida, mais fácil, né, mais ostensiva. Mas as pessoas que não são médiuns, não abriram essa mediunidade, elas podem receber também essas mensagens da espiritualidade, do além? Podem, tá? Só que às vezes pode parecer confuso, né, para essas pessoas, e às vezes elas recebem uma mensagem, mas elas nem entendem que aquilo é uma mensagem. Então vamos falar sobre os vários meios que a espiritualidade pode se comunicar conosco e a gente pode ficar atento a partir de então. Então vamos falar de uma coisa que não é incomum, as sincronicidades, né? Quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, e essa pessoa liga para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp, isso é uma sincronicidade, mas isso também é uma comunicação da espiritualidade? Claro que é, gente. É só você pensar que os espíritos, eles podem estar encarnados ou desencarnados. Então, uma comunicação, né, que pode acontecer entre desencarnado com desencarnado, desencarnado com encarnado, encarnado com desencarnado e até encarnado com encarnado, é uma comunicação que pode ser também classificada como espiritual. Afinal de contas, todos nós, né, temos um espírito, todos nós somos uma alma dentro de um corpo, tendo uma experiência terrena ou não, já não estamos mais no plano terreno, tá? Então, essas comunicações da espiritualidade, elas podem ocorrer em qualquer situação, encarnado ou desencarnado. Então, as sincronicidades, conforme eu falei, né, de uma pessoa pensar na outra, aí liga uma para outra, manda uma mensagem de texto, né? E eu falei, nossa, estava pensando em você hoje, nesse exato momento. É uma questão síncrona, né, de sincronicidade, e que houve sim uma comunicação espiritual, né, telepática. Então, uma comunicação telepática, por exemplo, é uma comunicação da espiritualidade conosco. Outros exemplos que a gente pode ter, né, que também são baseados nessa sincronicidade, é quando a gente está com uma questão muito forte na nossa cabeça, muito repetitiva, que não está nos dando sossego, que a gente precisa resolver logo, ou que veio de repente já salta assim na nossa cabeça, né? E de repente a gente vê uma mensagem de outdoor, a gente vê uma propaganda na internet, a gente vê um título de um livro, uma mensagem na traseira de um carro, uma pessoa que vem ao nosso encontro e fala alguma coisa que de repente faz todo sentido para a pergunta que a gente tinha. Que mais? A gente pensar numa música e a gente liga o rádio e essa música vem. A gente pensar numa questão, a gente eventualmente liga o rádio e vem uma música com uma mensagem, com uma resposta que a gente estava precisando ouvir. Todas essas questões de sincronicidade são elementos que a espiritualidade usa, sim, tá? Que a gente acha que não é, que é uma coisa tão, às vezes, materialista, né? Tão rotineira, mas são elementos que a espiritualidade usa para estar trazendo uma resposta para a gente, para estar trazendo, às vezes, um alívio para um momento de crise, um momento delicado da nossa vida. E aí a gente ouve, lê essas mensagens, né? E a gente fala, nossa, que coincidência. Gente, não é coincidência, tá? A pessoa que acha que
tudo é uma coincidência na vida dela, ainda ela não está ligada com essas questões da espiritualidade. Tudo que acontece na nossa vida, as pessoas que vêm para o nosso contato, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Então, se você ficar ligado com isso, com isso que eu estou falando, que tudo na nossa vida tem um propósito, que nada é coincidência, que nada é um acaso, que nada foi um acidente, você vai ficar mais ligado nas mensagens que o universo traz para a gente até no nosso dia a dia. Vamos lá, vou trazer agora alguns exemplos assim que podem parecer super comuns e que se você até agora não estava ligado, começa a se ligar. Vamos lá, luzes piscando, né? Ou uma lâmpada que você acabou de usar, né? Acabou de trocar e ela queima, né? Luzes piscando, então, no ambiente que você está, aparelhos que ligam ou desligam sem ter tido uma ação humana, aparelhos que podem até queimar, né? Lâmpadas que queimam, né? Que não acende mais, você acabou de trocar a lâmpada. Pode indicar, sim, a uma presença de uma comunicação espiritual. Se ela é positiva ou não, aí já precisa analisar de cada caso a caso, né? Mas isso é uma comunicação espiritual, com certeza, a não ser que a casa onde você está, né, o ambiente onde você está residindo ou está visitando, tenha um problema sério aí de curto-circuito, alguma coisa, né, que é uma coisa pontual, tá? Existir essa comunicação das luzes apagando, acendendo, aparelhos ligando, desligando, é mais comum do que a gente imagina, tá? Então fica ligado que isso também pode representar uma comunicação espiritual. Outra aí que parece que a gente só sente, né, nos filmes, a gente só vê nos filmes de terror ou num livro, mas também pode acontecer é quando a gente sente um arrepio, um calafrio, né, sem ter nenhuma mudança de temperatura ou nada que explique isso de uma maneira aparente. Se a gente sente um frio, um calafrio, um arrepio assim na espinha, isso pode ser uma presença espiritual também? Pode ser, gente, tá? Fica ligado também que isso pode acontecer, a gente sente né? E isso pode acontecer de ter passado uma presença espiritual aí próximo de você, né? Ou que quer se ligar com você, então fica atento com isso também, tá? Só uma dica que eu acho interessante pontuar é que quando é uma presença espiritual positiva, normalmente a gente sente um bem-estar, né, muito grande, a gente é instado a ter bons pensamentos, a gente pode até sentir um cheiro agradável no ar, um cheiro às vezes até que lembra essa pessoa que já desencarnou, tá? Porque ela vai fazer a presença dela, né, percebida por às vezes um odor agradável, ou então por uma mensagem que normalmente ela falaria, e a gente sente um bem-estar. Então, normalmente, quando é uma presença espiritual positiva, do bem, né, que está numa boa energia, a gente vai se sentir bem. Agora, se for uma presença espiritual negativa, densa, que está passando por um sofrimento, ou é obsessiva, normalmente a gente tem mal-estar, né? A gente se sente cansado, com o corpo pesado, tem pensamentos ruins, tem gente que até chora, né? Então a gente precisa ficar atento com essa perspectiva, tá? Porque os espíritos, né, desencarnados, eles fazem parte aqui do plano terreno, tá? Seja para fazer uma visita, seja porque eles ainda estão ligados com questões terrenas, então eles não conseguem ir para o plano espiritual, né? Então a gente precisa ficar ligado com essa questão de se a gente está se sentindo bem ou não. A gente também ouve barulhos, vozes que a gente ouve uma mensagem, ou nos chamando também, é uma comunicação espiritual? Provavelmente, tá? Precisa ter também se não tem nenhum rato na casa, né? Ou se tem, o vizinho não está batendo martelo, mas sim, pode ser também uma indicação de uma comunicação espiritual, tá? Então, ouvir um chamado, ouvir uma voz, ouvir barulhos, ouvir batidas, também são indicativos de comunicação espiritual. Porém, normalmente, né, quando
tem essa pegada aí, né, de você ficar ouvindo vozes, chamados, batidas, normalmente não é uma comunicação espiritual positiva, tá? Então fiquem ligados com isso também, que pode ser que você esteja num ambiente aí que falam, né, que se falar por aqui, né, mal assombrado, tá? Ou você mesmo está tendo uma comunicação, né, um assédio espiritual com o espírito que está em densidade, em sofrimento, em obsessão. Uma comunicação espiritual que eu acho bacana, né, se vier com mensagens positivas, claro, tá? É quando um pensamento vem assim, de repente, né, de assalto para nossa mente e se firma de uma maneira que a gente não sossega até seguir essa orientação, tá? Então eles podem se comunicar conosco através de firmando recados no nosso pensamento? Sim, tá? Muito das comunicações, né? Elas estão ligadas aqui com o chakra coronário, que também tem ligação aqui com o chakra frontal, tá? As comunicações normalmente negativas, né? Assédios negativos, nesse sentido, eles acontecem muito pelo chakra umbilical, né, que fica aqui na região do umbigo, e aí então eles acabam afetando os outros chakras do nosso corpo, né? Mas assim, quando a gente recebe uma comunicação telepática, normalmente acontece aqui pelo chakra então coronário e pelo chakra frontal, né? Normalmente a comunicação acontece dessa maneira. Então a gente recebe recados da espiritualidade também nesse sentido, né? De repente, se pegar pensando numa pessoa, se pegar pensando num ente falecido, num amigo falecido, ou então a gente estava com uma dúvida, com uma coisa, né, que está tirando nosso sossego, de repente a gente tem um insight, né? E a gente acha que é uma coisa só nossa, normalmente não é, tá? É a espiritualidade entrando em contato conosco, trazendo mensagens positivas ou então até respondendo questões nossas, se a gente estiver aberto para isso, tá? Então, assim, então às vezes você pode estar me perguntando, né? Eu posso estar recebendo essas mensagens e nem dando atenção para isso? Sim, você pode estar recebendo essas mensagens e nem prestando atenção nisso, né? As pessoas costumam, por exemplo, se ligar bastante nessa questão de ver números repetitivos, né? Acordar 3 horas da manhã tem um significado, 4 horas da manhã tem outro significado, ver número 888 repetido, assim pode ter um outro significado, pode, né? Tem vários, e aí vocês podem estar procurando na internet, ou de repente, se vocês quiserem, eu também posso estar trazendo essa questão aqui como material, mas ficaria muito extensivo aqui, né? Para eu trazer tudo de comunicação da espiritualidade, conforme eu falei, tá? Mas existe essa comunicação também através de números repetitivos? Existe, né? Como eu falei, eles usam elementos do nosso dia a dia, da nossa rotina, para trazer uma comunicação conosco, e se a gente estiver aberto mesmo para isso, a gente vai receber. Aí eu vou trazer agora uma questão assim de forma bem resumida, tá, gente? Porque, como eu falei, né, esses assuntos da espiritualidade são super extensos, são super complexos, dá para falar 5 horas seguidas aqui, tá? Sobre vários tipos de assunto. Mas eu acho que é importante eu trazer para vocês uma questão muito importante, né? Como trazer comunicações positivas, né? Que você falou assim, Tati, você falou que a gente pode receber contatos da espiritualidade positiva, né? Como também a gente pode estar recebendo contato, né? Comunicações de uma espiritualidade mais densa, sim, né? E que cuidados então a gente precisa estar tomando, então, para a gente receber apenas ou pelo menos mais comunicações positivas da espiritualidade positiva do que da espiritualidade densa. Vamos lá. Você tem vigilância dos seus pensamentos, tá? Então, não é que a gente não possa ter pensamentos negativos, tá, gente? Todos nós temos, eles assaltam a nossa mente, tem pensamentos negativos, né? Às vezes a gente não tá legal, isso acontece, beleza. Mas vamos vigiar nossos pensamentos, tá? E trazer mais pensamentos mesmo positivos, atitudes positivas, palavras positivas, tá? Porque palavras densas também atraem essa densidade pra gente, atitudes negativas atraem essa negatividade pra gente, tá? O que a gente planta, a gente colhe.
Então, se você quer trazer uma comunicação positiva para a tua vida, seja positivo também. Mas vamos lá, né? De repente você recebe uma comunicação de uma espiritualidade mais densa, né? O que fazer nesses momentos? Em primeiro lugar, você tem que identificar que é uma comunicação mais densa, vai te provocar um mal-estar, vai plantar na sua cabeça pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre as outras pessoas, sobre situações, né? O principal é te manter preso a uma negatividade, uma densidade, vibrações mais baixas. Então, se você ficar atento, você vai perceber se é uma comunicação positiva ou não, nesse sentido. Se for uma comunicação negativa, você repele isso, fala assim, não, isso aqui não é meu, isso aqui não é um pensamento positivo, isso aqui não é legal, eu não vou dar ouvidos para isso, eu não vou ficar pensando sobre isso. E vai fazer alguma coisa legal, vai fazer uma oração, vai sair ao ar livre, vai encontrar um amigo, vai fazer alguma coisa que te traga uma alegria, que te traga uma positividade, que com certeza essa espiritualidade densa vai te deixar em paz, tá? Porque eles não conseguem se afinar com a positividade, com a alegria, né? Com uma oração do bem, né? Então eles acabam normalmente se afastando, tá? Saber também que nessas comunicações, né? Principalmente quando é uma comunicação mais ostensiva, da gente ouvir mesmo mensagens e tudo mais, saber que existe também um engano, tá? Eles podem se fazer passar por pessoas que você conheceu, que já morreram. Eles leem a nossa mente, né? A espiritualidade, tanto positiva como negativa, eles leem a nossa mente. Então, eles sabem trazer as palavras certas para criar uma confiança com você, tá? Então, você só precisa entender, é uma espiritualidade que me traz bem-estar ou é uma espiritualidade que está me trazendo mal-estar, meu corpo se sente cansado. As mensagens até que parecem fazer sentido, mas são, no fim das contas, são mensagens que trazem negatividade, né? Sobre si mesmo, sobre os outros, sobre uma situação. Dependendo dessa comunicação, você vai perceber se estão querendo te levar para uma densidade, né? Positiva ou negativa. Então, fica atento com isso também, tá? E deixar também mais vir a comunicação do outro lado do que a gente ficar procurando. Então, é interessante isso porque muitas vezes as pessoas ficam procurando, por exemplo, a comunicação de entes falecidos em casas espíritas ou fazem isso de modo mais caseiro. Eu quero dizer para vocês que a gente tem que deixar mais vir, né, de uma forma natural para a gente, do que ficar buscando, querendo satisfazer a nossa curiosidade ou a nossa ansiedade, tá? Quanto mais você deixar isso vir de uma maneira natural, mais pura a comunicação vai ser, porque existe engano, né? Existe eles quererem uma espiritualidade de baixa vibração, querer nos enganar, existe, tá, gente? Isso existe em qualquer religião, tá? Então, até dentro de uma casa espírita, dessas casas religiosas, pode existir o engano dos médiuns lá dessas casas que trabalham serem enganados? Sim, existe essa possibilidade, tá? Então, quanto mais você deixar vir de uma maneira natural, que pode ser até por sonhos, tá, gente? Melhor, tá? E entender que até por sonhos eles podem nos enganar. Então, assim, a pessoa que, na verdade, deixa vir de uma maneira natural e tem uma atitude de vida também mais positiva, e tiver com o campo aberto para essa comunicação, ela com certeza vai receber uma comunicação da espiritualidade mais pura e sem enganos, tá? Então fica aqui a dica de quem já passou por isso, né? De ter comunicações espirituais, da espiritualidade através de sonho, através da telepatia, através dessa questão da mediunidade do médium falante e até de médium escrevente, porque eu também escrevo muito por intuição. Não sou de psicografia, mas também escrevo por intuição, tá? Então é uma pessoa que tem uma atitude mais positiva perante a vida, atitudes mais positivas, palavras mais positivas. Ela também recebe comunicações mais positivas e mais puras, deixando vir, não ficar procurando por isso, deixando vir mesmo, o mais puro e natural possível, tá? Então, Thelma, gratidão, espero que essa
essa tua dúvida que eu respondi possa ter ajudado também outras pessoas. E vamos partindo então para a próxima pergunta. Agora vamos responder aqui, vou responder a pergunta do Diego, de Minas Gerais. Beijo, Diego. O Diego me perguntou, né, qual é a eficácia de leituras de tarô, né, ou de cartomancia, enfim, né, leituras através de cartas. Qual é a diferença, né, se existe uma diferença de eficácia entre uma leitura de tarô presencial, à distância, né, como por exemplo no online, né, e também esses oráculos digitais, né, ou seja, esses oráculos que você escolhe, mentaliza uma questão, escolhe uma carta ou duas cartas lá, e deixa lá aquele robozinho, que é um robozinho, tá, gente? É uma coisa lá automática, né? Responder para você e qual que é a eficácia disso, então qual método seria mais eficaz, ou então se tem algum que não funciona, que eu não recomendaria. Então vamos a essa questão. Vamos lá, gente. Antigamente, tá? Isso eu tô falando antes da era digital. E até um pouco mesmo depois da era digital, tá? Antigamente não tinha outro jeito a não ser presencial, tá? Então você ia procurar essas pessoas, ou essas pessoas, né, esses médiums que têm esse dom de visão, iam na tua casa, ou você ia na casa nesses lugares, ia nas casas das pessoas, ou eles atendiam num lugar especial, e não era fácil de achar essas pessoas, né? Essas pessoas com essa visão, então não era tão comum, né, que nem hoje né, que tem tantas pessoas que fazem essas leituras, não era tão comum, o acesso então era mais difícil e era exclusivamente presencial, tá? Inclusive essa questão de ensinar a leitura de cartas, né, não era feito assim desse jeito ostensivo que nem é feito hoje em dia. Era feito com pessoas selecionadas, então a pessoa que tinha esse conhecimento percebia se existia um potencial numa outra pessoa e, né, se havia uma afinidade também, e aí pegava essa pessoa para ensinar. Então não é feito que nem é feito hoje em dia, que às vezes você pode estar fazendo até um curso presencial, mas o professor ou a professora não vai ficar selecionando, você é bom, você não é bom, enfim, você tem o dom, você não tem o dom, né? Você faz o curso se você quiser, né? E ele pode ser inclusive feito no online, tá? Cursos feitos no online para você aprender o básico aí da leitura nas cartas, tá? Então antigamente só existia mesmo essa questão presencial. Agora vamos lá, né? Veio o advento da tecnologia, né? Internet e cursos digitais, conferências online, né? E mesmo assim isso ainda era bem pouco no começo, né? Não era uma coisa tão ostensiva que nem é agora. Quando veio a pandemia, veio essa questão interessante, né? Então, as coisas nesse quesito ficaram mesmo muito à distância, muito no online, né? E pouco no presencial, porque o pessoal estava com medo, né? Por conta da pandemia. Então, aconteceram mais leituras no online do que no presencial. Então, o pessoal foi perdendo esse hábito do presencial para estar usando esse recurso do online, tá? O que eu posso dizer sobre isso, né? Qual é a diferença, se existe uma perda da eficácia na distância? Na minha experiência pessoal, tá? E de outras pessoas também que eu conheço que trabalham com essa leitura de cartas, com essa possibilidade, né, de estar tendo uma visão maior das questões, né, através das cartas, é que não se perde a eficácia, tá? Eventualmente por conta do consulente, né, da pessoa que vem procurar a leitura, ela gostar mais de uma leitura presencial, tá? Porque às vezes ela quer contar coisas que são muito íntimas, né? E ela só se sente mais à vontade falando não presencial. Talvez a leitura flua melhor para essas pessoas mesmo no presencial, mas é por uma questão delas, né, do consulente, mas não de quem lê as cartas, tá? O que eu posso dizer é que um bom profissional nessa área,
ele vai conseguir fazer uma leitura eficaz, tanto presencial quanto à distância, tá? Por quê? Porque os dados acabam sendo os mesmos, tá? Normalmente é nome completo e data de nascimento. Então, sendo presencial ou sendo à distância, minha opinião sobre isso e também de outras pessoas que usam tanto o presencial quanto o online, ou então só usam o online, que é normalmente mais o meu caso mesmo, né? Eu não vejo diferença nenhuma, tá? Eventualmente existe aquele bate-papo, aquele olho no olho, cafezinho, né? Um contato físico, mas assim, tirando isso, né? Eu não vejo porque isso afete, né, a distância afete uma boa leitura de cartas. Então, nesse ponto, né, se você não pode fazer uma leitura presencial, ou se a pessoa que você gosta de fazer leitura de cartas, ela mora em outro estado, em outro país, né, ou você não consegue ir presencialmente no lugar, porque a vida hoje em dia é uma loucura, né, muito corrida, muito trânsito, né, e é melhor fazer uma leitura online, fica tranquilo, tá? Que a eficácia é a mesma, tá? Aí vai mais mesmo do gosto do consulente. Se ele faz muita questão de uma leitura presencial, ele pode estar vendo, né, com a pessoa que faz a leitura de cartas de confiança ou procurando alguém que presta esse serviço também de estar fazendo uma leitura presencial, né? Mas isso realmente fica mais a critério de quem está procurando a leitura e não da eficiência, da eficácia das respostas das mensagens do universo que vem através da leitura de cartas, tá? Então, sobre isso, fiquem tranquilos. Lembrando também, né, que existem cursos para você aprender a ler cartas no online. Existe a possibilidade de você ler cartas, né, aprender a ler cartas comprando um livro e um deckzinho de cartas, né? Então, através desse livro, você vai ter as dicas de como aprender a ler cartas. Isso também é um ensino à distância, tá? Porque você não está com um professor lá com você, né, te ensinando as coisas. Então isso ler no livro, né, aprender a leitura de cartas no livro, aprender o significado de uma carta no livro, é um ensino à distância? Com certeza é, né? Então não vejo problemas com isso. Talvez assim para um professor ensinar outra pessoa, essa leitura de cartas no online pode ter algum problema assim mais técnico, né? De não estar presente lá, de não sentir a energia da pessoa às vezes. Mas eu acho que isso aí sinceramente, é o de menos, né? Se a pessoa está já acostumada com estudos online, à distância, eu não acredito que isso seja, na verdade, um problema, tá? Mas às vezes até uma solução, né? Porque a gente quando perde menos tempo no deslocamento, menos dinheiro é gasto, né? Mas também assim, né? A gente não pode achar que é tudo agora à distância, então é gostoso também fazer presencial, né? Um curso presencial, uma leitura presencial mas varia de acordo com que a nova realidade que se oferece hoje, né? Então, eu com certeza gosto de uma leitura presencial, mas com certeza trabalho muito no online, inclusive porque eu trabalho, né? Eu atendo pessoas de outros estados, até de outros países. Depende também da estrutura, né, da infraestrutura a pessoa que lê cartas tem. Eu, por exemplo, trabalho muito de casa, então não tenho condições de ficar recebendo as pessoas, mas a minha leitura, como eu falei, né, a leitura de outras pessoas também, de outras pessoas que leem cartas, não perde eficiência por conta disso, tá? Então é uma questão que vocês podem ficar tranquilos. Bom, mas agora vamos para a questão final aqui da pergunta do Diego, que fala sobre essas leituras digitais, né? Essas leituras automáticas e se isso tem eficácia ou não. Então eu fui pesquisar na internet, né, porque da onde vem esses sites aí que a gente pode procurar uma leitura automática digital, e fiz até teste com dois deles, né? Eu vi tinha uns 5 lá que oferecendo, que eu vi que oferece esse tipo de serviço, a maioria deles é gratuita. Se você quer uma coisa mais profunda, você tem que pagar, acho que uma mensalidade, ou pagar mesmo para ter uma leitura mais aprofundada, né? Que acredito que aí quando você paga, um ser humano está te dando a resposta mesmo de fato, mas aquelas leituras gratuitas na internet, se funciona, não funciona, então vamos falar um pouco sobre isso. É assim, essas leituras de cartas na internet, que você mentaliza uma questão, escolhe uma carta, ela vai te trazer uma resposta, eu achei interessante, tá?
eu tive uma experiência assim mais positiva e outra que eu achei que foi uma viagem completa, né? Viajou na maionese, como dizem por aí. Então, assim, minha opinião sobre isso é que essas leituras de cartas funcionam quase como se fosse, sei lá, o signo que você abre um jornal antigamente, né? E via a leitura de signos daquela semana. O que eu vejo assim são respostas genéricas, né? Muito baseadas no sim, não ou talvez, tá? Então são respostas que acabam sendo meio genéricas, que podem acabar até batendo mesmo com a questão que você mentalizou e às vezes te traz um alívio, te traz uma resposta genérica, mas que bate com a questão que você está trazendo, tá? E tive também a experiência de pensar, mentalizar uma questão e vi uma coisa lá que para mim não fez sentido absolutamente nada, né? E tá tudo bem, porque é gratuito, então você também não pode ficar exigindo alguma coisa desses sites, né? Não tem, né? Eu paguei por isso. Não, não pagou, tá? Então, assim, eu tive até uma experiência positiva num desses sites, tá? E teve outro lá que foi uma viagem completa. O que eu penso sobre isso? São respostas genéricas, né? Que podem bater com a sua questão. Então, pode trazer algum sentido, alguma resposta para a tua questão? Pode. Tá? Pode até te trazer um alívio aí imediato, né? Mas esses sites, né, não vão conseguir aprofundar a sua questão. Não vão conseguir aprofundar a sua questão. Uma coisas específicas, de captar a tua energia, né, captar a energia da questão, você como uma outra pessoa, né, exatamente dar pormenores, daquelas informaçõezinhas, né, que estão escondidas, né, no seu inconsciente, ou que estão lá no universo e a gente precisa captar. Então, aí nesses pormenores, nessa profundidade, esses sites acabam realmente não conseguindo ter esse tipo de resposta, tá? Mas respostas assim genéricas, pensamentos genéricos que traz a mensagem da carta, como estudo eu acho interessante, né? E às vezes até para aquela questão da sincronicidade pode bater, tá? Mas não vai conseguir aprofundar a sua questão, né? E o outro site lá foi uma viagem completa, né? Veio uma carta lá que não tinha nada a ver com o que eu tinha perguntado, não vi realmente, sinceramente não vi como aquilo podia responder àquela minha questão, tá? Então eu acho isso, né? Se você achar aí algum site que você acha que é legalzinho, que responde alguma questão sua, né? Sem compromisso nenhum, porque também é gratuito. Achei interessante, tá? Mas se você quer realmente uma leitura aprofundada, que capta a energia da questão, que capta a tua energia, que às vezes traz mesmo, né? Vai dar match com aquela pessoa lá que você está se relacionando, quer se relacionar. As respostas são muito mais eficazes, né? Fazem muito mais sentido do que a busca nesses sites eletrônicos, tá? Então não é que eu fico, você está respondendo isso porque você não quer perder o teu ganha-pão. Não é sobre isso, gente. Sinceramente, eu fui com a mente aberta para tentar entender, né, a proposta desses sites. De um certo modo achei bacana, tá? Porque respostas genéricas funcionam também em outros tipos de abordagem, tá? Como, por exemplo, aquelas moedinhas do I Ching, tá? Então pode ter uma resposta de sincronicidade, pode até ter, tá? Mas não vai dar aquela aprofundada na tua questão. Então, nesse ponto, esses sites gratuitos, né? Alguns pagos, outros gratuitos, que traz essa proposta de ler a sua energia, né? A sua sorte, a sua energia sobre uma dada questão, fica devendo, então, esse aprofundamento na resposta. Então, aí, nesse ponto, eu não acredito que vá ter uma tecnologia que chegue nesse nível de avanço de entender a sua energia, né? A energia da questão, a energia da outra pessoa com quem você está se relacionando para te dar uma resposta mesmo profunda, que vai pegar no seu coraçãozinho e vai mudar a sua vida, tá? Então é sobre isso. E é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui, encerrando então mais esse Tati Responde Perguntas de Espiritualidade. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outros. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho que vai vir mais conteúdos de espiritualidade
relacionados com isso. Se você gostou dessa proposta, tem alguma pergunta sobre espiritualidade que ainda não foi respondida, né? Porque essa proposta é nova aqui no meu canal. Se você quiser me mandar uma pergunta, fica à vontade, pode mandar aqui mesmo no canal do YouTube Tati Terracini, ou quiser mandar a pergunta lá no meu Instagram, @raiozen, fica à vontade mesmo, porque eu estou gostando bastante de entender, né, quais são as dúvidas do pessoal, e aí até eu vou e faço às vezes uma pesquisa, me aprofundo mesmo mais sobre o assunto e trago também respostas que são baseadas na minha vivência. Então aqui é uma troca muito bacana e fico então à disposição para responder a tua pergunta, tá bom? Então é isso, gente. Aqui eu me despeço com muita gratidão e agradeço o carinho de todos. Beijo de luz.